Meninas, sejam bem-vindas ao Mulheres de Atitude e hoje eu estou com uma convidada muito especial, a Lê Nardes, fotógrafa de família especializada em recém-nascidos, que vai contar pra gente um pouquinho da história dela, profissional, e como que foi essa caminhada até chegar aqui hoje, nesse estúdio dela, que estamos aqui juntas hoje para falar um pouquinho sobre isso, sobre a história dela, para mostrar pra você que busca uma mudança de carreira, busca uma transição e busca realmente uma carreira com propósito, que é possível sim você correr atrás do seu sonho, você ter um trabalho que realmente faça seu coração bater mais forte, seus olhos brilharem. Ale, obrigada pela oportunidade de estar aqui com você e principalmente pela oportunidade de contar essa história para outras mulheres. Eu sei que existem muitas mulheres que estão nessa busca, né, nessa busca profissional de fazer algo que realmente esteja alinhado com o que elas acreditam e com as suas verdadeiras paixões. E eu acho que a Lê é essa pessoa também, essa mulher, né, que foi atrás do que ela realmente amava e permitiu viver esse sonho. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre como é que foi, porque hoje você é fotógrafa, né, de família, mas a sua graduação... Da sua, inclusive. Da minha também, da minha família. A Lê já me fotografou várias vezes, já fotografou meu filho, já fotografou minha família, né? Já me fotografou, então realmente é muito especial pra mim tê-la aqui no meu canal hoje e falar um pouco sobre a história dela, que eu acho que é muito representativa. Eu costumo muito falar sobre isso, porque eu sou publicitária, né, e hoje trabalho com desenvolvimento de pessoas. Então, não necessariamente tem tanto a ver, mas você também tem uma formação que não tem a ver com o que você faz hoje, né? E eu sempre falo isso, assim, da gente, que a nossa graduação não precisa ser a nossa prisão, né? E nem a nossa sentença de morte, porque às vezes a gente fica preso naquilo ali achando que é ali o caminho e não necessariamente é por ali, né? Com certeza. Então, Ale, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua graduação, qual que é a sua graduação e por que você escolheu se graduar nessa área, enfim. Eu sou bacharel em segurança pública, né? Não tem nada a ver. Nada a ver com fotografia. Completamente. Se eu tivesse que apostar, eu iria certamente errar. Totalmente diferente. Mas é que aquela coisa assim, a gente quando é mais jovem, a gente fica meio perdido, né? Sim. Eu comecei uma faculdade de educação física, parei, fiz vestibular para educação artística, nem cheguei a começar, já quis ser arquiteta, enfim, né? E aí quando eu fui embora de Brasília, nessa época eu já era casada, né? Apareceu esse vestibular e era a primeira turma do curso. Falei assim, nossa, que interessante, vou fazer, né? E aí comecei, gostei, gosto bastante, acho super interessante, mas não é a minha paixão. E o que chegou, por que você acha que você chegou a fazer esse curso? Por que você escolheu, assim, o que te falou, cara, eu acho que isso aqui dá pra mim, o que brilhou seus olhos, porque assim, na época se falava muito em polícia comunitária, né? E eu achei a ideia muito interessante. E era para trabalhar mais com essa questão da polícia comunitária. Sabe aquela polícia que bate na porta, sim. Pergunta se... como é que tá o seu dia e tal, aquela... Polícia amiga. Isso, a polícia amiga. E eu achei muito bacana aqui. Só que depois eu percebi também, terminando o curso, que não ia vingar, né? Vamos dizer assim, muita coisa mudou, né? E isso eu acho que também me fez não querer trabalhar na área. E aí eu prestei concurso público, na mesma época que eu entrei para a faculdade eu prestei o concurso público e comecei a minha carreira no serviço público em 2005, né? Pedi exoneração em dezembro agora do ano passado e comecei nessa área de serviço público, só que eu já fotografava antes, eu comecei, na verdade eu comecei a fotografar quando a minha filha nasceu, Que né? foi, hein? Em 96, E aí eu percebendo como ela mudava muito rápido, né? Criança é incrível, Nossa, muito. Eles mudam muito rápido, né?
E aí surgiu um curso de fotografia perto da minha casa, comecei a estudar fotografia, testava com ela, e aí fiquei mais de um ano estudando fotografia. Né? E isso tudo antes eu fazer o concurso público. E aí eu fui embora de Brasília, trabalhava aqui em Brasília já, montei um estúdio de fotografia, fotografava evento infantil, sempre voltada à criança, né? A esse universo infantil. Sim. Aí quando nós fomos embora de Brasília, eu meio que deixei de lado a fotografia, né? Que é aquela coisa, vai embora, começa tudo de novo. É o recomeço. É o recomeço. E entrei no concurso público, acho que mais pensando na questão da estabilidade, né? Eu sei quanto eu vou ganhar por mês, depois eu vou embora daqui, eu vou continuar empregada. E gostava até no início, eu trabalhava num ambiente muito bacana, trabalhava numa academia de polícia, inclusive. Tinha tudo a ver comigo, com a minha área de formação, era muito, muito bacana. E depois nós voltamos para Brasília. E aí, voltando para Brasília, eu caí num lugar que não era legal. No concurso público? No concurso público, exatamente. E aí, nesse tempo, eu já não estava mais fotografando profissionalmente. Eu fazia fotos, assim, da família, de viagens, passeio. Eu sempre continuei fotografando, mas não mais profissionalmente, que eu não conseguia conciliar as duas coisas, né? Acabava porque eu não ia fazer, né, as duas coisas tão bem, né? Aí, durante algum tempo, você enterrou o sonho da fotografia, foi mais ou menos assim? Deixei ele ali guardadinho na gaveta. Guardou na gaveta. Guardei na gaveta. Fechou lá com umas 7 chaves. Fechei e eu achava que eu não ia mais voltar a trabalhar com foto. Depois, né, de tanto tempo já no serviço público, já ter estabilidade e tal. E aí todo mundo dizia, não, deixa pra lá, agora você já é concursada, o que você vai querer, né, trabalhar com isso e tal. Fiquei só no concurso público. Mas quando a gente ama realmente uma coisa, né, atrai. E eu já não estava mais feliz trabalhando no serviço público. E quando que foi que você sentiu, assim, que o serviço público não necessariamente era pra você? Quando que foi esse momento que você sentiu? Eu fiquei muitos anos, Tati, trabalhando sem gostar do que eu fazia. Mas quando que você olhou assim e falou, cara, será que é isso aqui? Tinha quanto tempo que você tava no concurso? Já tinha, acho que uns 7, 8 anos. Uns 7, 8 anos. Demorei bastante tempo pra perceber. Mas também quando eu percebi, eu fiquei com aquela coisa, o que eu posso fazer para mudar, né? E aí comecei a conversar com outras pessoas, né? Sempre tive muito apoio do meu marido, ele sempre me disse, não, a decisão que você tomar, eu te apoio, vai em frente. Parceirão, isso é importante também. Muito importante. Mas a gente também tem que ter o pé no chão, né? E pedir opiniões para as pessoas que hoje eu vejo que talvez não foram as pessoas certas. Foi bacana você ter falado isso, né? Porque a gente tava conversando aqui antes, trocando umas ideias. E aí a Eloy falou assim, é muito difícil a gente às vezes pergunta pra alguém que nunca viveu, né? O empreendedorismo, por exemplo. E faz toda a diferença. E aí você vai às vezes perguntar pra uma pessoa que nunca viveu isso, ela vai te falar, lógico que não, você é louca, vai Com pedir certeza. demissão do seu emprego. Porque a maioria das amizades que eu tinha e de muitas pessoas da minha família são pessoas que vêm do serviço público. Sim. Que em Brasília é muito comum, porque a gente respira isso, né? Isso, exato. Tem essa cultura. Totalmente, né? 99,99% das pessoas é concursada. Você vai fazer... Ou quer ser. Quer ser, exatamente. E aí eu fiz o inverso. Sim. E muita gente dizia, não, você é louca, não faz isso. Tanto tempo você vai largar uma coisa certa por uma coisa que você não sabe se vai dar certo e tal. Mas aí, né, as coisas acontecem também e a gente tem que ir percebendo os sinais que a gente recebe. Sim. Nós fomos embora de Brasília, mais uma vez, de novo. E agora fomos pra Colômbia. Nós ficamos 1 ano na Colômbia. Sim. E aí lá eu fiquei sem trabalhar, né? E aí a cabeça começa a funcionar, né? Quem tá sempre trabalhando, quem gosta de movimentar, não consegue ficar parada. Né? Aí eu comecei a estudar espanhol lá e ficava muito tempo na internet. E aí começava sempre a olhar fotografia e vi quando começou a surgir a fotografia de recém-nascido, né? Fotografia de newborn.
E vi que na época tinha uma fotógrafa que eu acompanhava, que era uma fotógrafa conhecida no Brasil inteiro e em alguns lugares do mundo, vinha dar um curso aqui em Brasília, no ano que a gente estava voltando para Brasília. Sim. E eu sabia também que eu ia ficar mais 6 meses sem trabalhar aqui, para dar apoio pro meu filho na escola e tudo mais. E aí falei pro meu marido, falei, ai amor, eu vou fazer o curso da Simone Silvério. Eu acho que isso é um sinal para eu voltar a fotografar. Ele disse, vai, você acha que vai dar certo? Eu falei, vai. Aí eu fiz o curso dela e, sabe aquele plim? Assim, você fala assim, coração cheio de amor e falou, ai, é isso aqui que eu quero fazer da minha vida. É isso, é isso. Ai. E assim, porque eu trabalhava com fotografia de evento, mas também me deixava um pouco, como é que eu vou dizer assim, não tão realizada, porque eu deixava minha família em casa aos finais de semana. E a fotografia de recém-nascido me proporcionou algo que eu achei maravilhoso. Eu podia estar em casa com a minha família aos finais de semana e fotografava os bebês durante a semana, né? Que foi o que eu comecei a fazer. Fiz o curso dela e nesse curso eu conheci outras pessoas que não eram do serviço público, né? Empreendedores. De outra realidade. De outra realidade. E que realmente arriscavam, porque a gente precisa arriscar. Se a gente quer realmente, né, seguir algo que vale realmente a pena, a gente tem que correr riscos, né? E aí comecei a fotografar recém-nascido. Eu pedi licença do meu trabalho. Foi um momento que eu precisei ficar mais em casa também. E comecei a fotografar indo na casa do cliente, né? Eu estava de licença do meu trabalho e ia na casa do cliente fotografar, fazia os meus horários e comecei a fazer a minha rede de contatos e comecei a ver que aquilo dava certo. Né? É claro, né, que eu não tinha o salário que eu tinha lá, né, mas tinha um apoio muito forte em casa do meu marido, mas também não era algo que eu queria usar de muleta, eu queria crescer, né? E comecei a estudar, usava o dinheiro que eu ia recebendo para estudar e me aperfeiçoando, reinvestindo, né, no negócio. Isso, reinvestindo. Eu tinha uma reserva também, né, do meu trabalho. Que é super importante, né, para quem quer fazer uma transição de carreira. Isso, e eu digo isso para muitas pessoas que vêm conversar comigo. Mas como que você teve coragem? Eu falei, gente, não é questão de coragem, é questão de planejamento. É você planejar. Né? Eu fiz uma reserva, eu tinha um carro, vendi meu carro. São questões de prioridades. Claro que eu acho que quem é muito apegado ao financeiro talvez tenha mais dificuldade, né? Mas é o que a gente estava conversando antes, né? E é o que eu sempre falo, vale mais o coração cheio de amor e de gratidão do que o bolso cheio de dinheiro e o coração, né, murchinho, vazio, que era como eu me sentia antes, que eu trabalhava num meio que eu não gostava, eu vivia doente, tendo crises de enxaqueca, eu chegava no domingo, nossa, dava um nó. A síndrome da vinheta do Fantástico. Você vê a vinheta do Fantástico e fala, ai meu Deus, amanhã é segunda. Chegou segunda-feira, e agora? Exatamente. E mais uma me semana. Afligia e esperando a sexta-feira chegar. E isso me fazia muito mal. Contando as horas no relógio. Exatamente. Não dá meia-noite, mas não dá 6 horas da tarde. Exato. Então eu fui fazendo aos poucos, eu me planejei. Eu abri o estúdio primeiro na minha casa, na sala do meu apartamento, pra ver se realmente era aquilo mesmo que eu queria, embora eu tivesse assim 90% de certeza. Queria saber também se as pessoas iam gostar do meu trabalho, que isso também é muito importante. E deu certo. E tem 1 ano e meio que eu abri o estúdio aqui na sala, que quando a gente se conheceu eu já estava aqui, né, na quando sala. o Henrique veio tirar as primeiras fotos, né, com 3 meses. Eu já vim aqui no estúdio. E nem era assim, era um pouquinho diferente, porque a gente ainda estava né, organizando as coisas. Mas eu fiquei 4 anos de licença para sentir se realmente... Do concurso público, para ver se exatamente ia dar certo realmente. E deu super certo. Investiu, né? Você investiu esses 4 anos em fazer esse crescimento do seu negócio, do seu empreendimento, da fotografia. Ale, e quando que você percebeu assim, que a fotografia era sua paixão? Você falou, caramba, eu amo fazer isso aqui, gente. Nossa, Tati, na verdade eu sempre gostei de foto.
A minha família tem muito álbum de fotografia. Os meus pais sempre gostaram muito de fotografia. E eu sempre gostei daquela coisa assim, às vezes a gente viajava pra casa da minha avó e levava os álbuns daquele ano pra minha avó olhar, pra minha avó ver. Isso, exatamente. Os passeios, essas coisas todas. E a minha mãe sempre contratou um fotógrafo. Sabe, a gente tem álbuns, assim, lá em casa a gente dá risada hoje, né, das roupas e tudo mais, é super divertido. Mas então isso sempre me atraiu, né, e aí com o nascimento da minha filha também me fez ter essa vontade de fotografar. Registrar esses momentos. De registrar, mas eu acho que a minha paixão mesmo veio quando eu comecei a perceber o real valor da fotografia, sabe? Que ela conta a história das pessoas. Sim. Eu comecei a fazer uma retrospectiva da minha própria família, de outras famílias, sabe? E eu acho tão assim, pra mim é maravilhoso saber que eu faço parte da sua família, por exemplo, que eu te ajudei a contar a história da sua família, sabe? Isso é muito lindo, né? Nossa, eu sou muito boba. E é emocionante mesmo, porque normalmente quando a gente tem conexão com o trabalho que a gente faz, a gente se emociona, né, diversas vezes, né? No início da gravação, nós duas aqui quase começamos a chorar, mas isso é algo que muita gente vem me procurar, muitas mulheres me procurando, me perguntam pra entender qual é a carreira e tal. E eu sempre falo muito assim, cara, se faz sentir, faz sentido. É verdade. Né? Se você se imagina fazendo alguma coisa, por exemplo, no caso da Lê, fotografia, fotografar famílias, e só de falar isso já emociona, né? Porque enche o coração, então é porque é isso, sabe assim? Esse aí é a sua paixão, é o seu flow. É o que realmente tem alinhamento com o que você acredita pra sua vida. Quando a gente ama o que a gente faz melhor. Com certeza. Né? Por isso que eu digo, tem gente que gosta de serviço público, ok. Se você é feliz fazendo aquilo, eu tenho amigas que são servidoras públicas, que amam o que fazem. Sim. E que bom que deu certo. Que se encontraram, Mas né? eu conheço muitas pessoas que não gostam, mas ficam pela questão da estabilidade, sabe? Mas se você planejar direitinho, conversar com as pessoas certas, pedir ajuda, que é muito importante você ter um apoio também. Muito importante. Né? Ouvir histórias, por isso eu agradeço muito você ter me convidado, porque eu acho muito importante, sempre que eu tenho oportunidade, eu sempre conto para as pessoas, sabe? Para as famílias, assim, que eu era servidora pública até pouco tempo atrás. Porque na verdade, eu descobri essa história, a gente conversando aqui no ensaio que a gente foi fazer. Verdade. Do Henrique, né, da família, da nossa família, que a gente fez um acompanhamento de 3, 6, 9, 12 meses, né? Do Henrique. E aí, numa das conversas nossas aqui dentro do estúdio, a gente chegou conversando sobre isso. Aí eu falei, cara, a gente precisa contar isso pras pessoas. E foi também, acho que um dos meus incentivos pra iniciar aqui o Mulher de Atitude. É a sua história, uma das histórias que me incentivaram a falar sobre isso pra outras mulheres que vivem, né, esse dilema, assim. E, Ale, me fala assim, quando que você era concursada e você ficou no serviço público há alguns anos, mas quando que você sentiu realmente assim que, cara, eu preciso viver do que eu amo, eu preciso encontrar uma forma de fazer isso dar certo? Quando que foi, assim, que você sentiu isso? Eu não sei te precisar exatamente assim, Tati. Eu acho que é um somatório, né, de coisas. De acontecimentos. Exatamente. Hoje, olhando para trás um pouquinho, eu percebo que eu poderia ter tomado essa decisão antes. Que eu fiquei uns 12 anos no serviço público, é muito tempo, né? Hoje eu poderia estar em outro ponto já da minha carreira. Mas antes tarde do que nunca, né? Assim falam. Então, né? Mas assim, quando eu vi que eu vivia doente, sabe? Com crises de enxaqueca, de dores na coluna, nossa, inúmeras coisas. E esse é um indicativo, sabe? Que eu acho que assim, é muito comum. E quando você tem dúvidas se você está feliz no seu trabalho, eu acho que esse é um indicativo, né? Inclusive eu vou falar sobre isso daqui uns dias. Cara, quantas vezes no último ano você ficou doente? Assim, trabalhando com o que você trabalha,
Quantas vezes no último ano você ficou doente? Quantas vezes você botou um atestado médico lá no seu trabalho? Porque eu passei por isso também, eu tive um trabalho que, cara, eu ficava doente muito. Direto. Era uma semana sim, uma semana não no hospital. Mas eu demorei muito tempo pra entender... Eu percebi que era um trabalho que te fazia que era mal. falta de alinhamento dos meus valores pessoais com os valores daquele trabalho. Sim, e aí você falou uma coisa que talvez tenha sido o ponto principal, sabe, Tati? Os valores. Porque eu via coisas, eu trabalhava num setor que a gente sabia de muita coisa. Dentro do concurso público, Dentro né? do concurso público, exatamente, dentro do órgão que eu trabalhava. E aquilo me fazia muito mal, sabe? Até a questão de ética mesmo, sabe? E eu chegava em casa e dizia assim pro meu marido, nossa amor, eu sei disso e não tô fazendo nada pra mudar. Sim. Então assim, qual é o meu papel, sabe? Isso começou a me fazer assim, muito mal, sabe? Além de dores de cabeça e tudo, mas quando chegou nesse ponto da questão mesmo pessoal, da ética, Dos mesmo, valores, dos porque valores que eu tenho. Foi um embate, Nossa, né? eu acho que aquilo ali foi o martelo, sabe? E eu não hesitei em dizer que não era realmente aquilo que eu queria, embora tivesse estabilidade, essas coisas todas que todo mundo sabe, não era pra mim, sabe? E hoje eu tenho um trabalho que, por mais que pareça que é tranquilo, quem é fotógrafo de recém-nascido... Todo mundo acha que o trabalho de todo mundo é tranquilo, né? Tipo assim. Trabalhar com recém-nascido especificamente, que é a minha especialidade, Sim. é um pouquinho... Demanda muita paciência. Isso, muita. Mas é muito, extremamente prazeroso, sabe? Às vezes eu termino um ensaio acabada fisicamente, assim, com dor nas costas, dor no joelho, porque tem bebê que é pesado, você abaixa, levanta e tal. Mas eu tomo um banho, relaxo e aí... Ai, que lindo que foi. E o coração. Que gratidão. Cheio. Ai, meu Deus, eu não mereço tanto. Cheio de amor. Aí quando eu olho as fotos, mando as fotos pras mães e tem um retorno, assim, tipo, é isso, sabe? Trabalhar com um ser, assim, tão puro, que tá tão... Olha, eu querendo chorar de novo. Que tá ali começando uma vida, a vida da família, sabe? Mágico, né? Como se fosse uma energia mágica, assim. É uma energia incrível e a gente lida... Energia da vida, né? Isso, não só com a fotografia em si, sabe? Eu sempre digo que o fotógrafo de recém-nascido, ele não é apenas fotógrafo, né? Ele é assim, um amigo da família, ele tem que saber ouvir, tem que saber compreender aquele momento, que é muito delicado, extremamente delicado, principalmente para a mãe, né? Questões de amamentação, enfim, várias questões. Sim, início, né? Aqueles 3 meses iniciais. Isso, ali. E aí eu comecei a perceber, né, que fazia sentido, que o que eu estava fazendo ia fazer uma diferença na vida das pessoas, sabe? E aí eu consegui ver os meus valores naquilo ali, né? E aí em dezembro do ano passado eu pedi exoneração, aí eu fui chamada de louca, de várias outras coisas, por amigos do trabalho. O chefe pediu pra ela voltar, falou pra ela ficar, falou que ia dar um jeito. A gente dá um jeito no horário e tal, mas não era pra mim e eu desapeguei e não me arrependo em nenhum momento. E quando que foi que você deu o passo de sair do estúdio da sua casa para abrir o seu espaço aqui? Foi por um start que uma amiga me deu, na verdade. Por isso que eu digo, é muito bom você se cercar de pessoas que querem ver você crescer. Que te apoiam, né? Que te apoiam, exatamente. Às vezes você tá junto de pessoas... Às vezes a pessoa não faz por mal, né? Mas são pessoas que não te alimentam, né, positivamente, vamos dizer assim. E aí uma amiga, que é minha vizinha aqui da sala, falou, ali, abriu uma sala lá, vai lá olhar e tal. E ela me botando pilha, me incentivando. Ai, será? Ai, não sei o que. Aí pesei direitinho as coisas. Não, vai dar certo. E eu tô aqui já tem 1 ano e meio. Olha que bacana. E em breve
espero mudar para um lugar melhor. Quase a idade do Henrique. Maior. O Henrique tá com ele. Pois é, a gente começou mais ou menos junto aqui no estúdio. E foi essa Lucinha, que é essa minha amiga, que eu agradeço muito a ela, várias outras pessoas, com certeza. Mas assim, as pessoas entram na vida da gente por algum propósito. Sim. Né? E não é à toa também que vocês vieram fotografar comigo. E você sabe que eu também sou muito grata a você, te indico pra todo mundo. Gente, leu a Tati! Faz pensar, né? Faz a gente pensar. Mas com certeza eu acho assim que o seu exemplo de ter feito o concurso, ficou quase 12 anos no concurso. Bastante tempo. E teve assim essa visão de se planejar e de viver algo que você realmente amava, né? E de que deu certo, né? Porque já estamos aqui há 1 ano e meio e está dando certo, e o objetivo é que dê mais certo ainda, né? Que prospere mais. E assim, Ale, quando você olha pra sua história, né, que a gente conversou agora, que você olha pra trás, assim, tudo que viveu, suas experiências, a maternidade, o concurso, a fotografia, tudo que vocês viveram, as mudanças de cidade. Quando você olha pra trás, assim, como é que você enxerga o momento que você tá vivendo hoje, assim? De viver no seu propósito e na carreira que você... Ai, Tati, eu vejo assim que primeiro que eu sou uma pessoa muito abençoada, né? Por tantas coisas assim que aconteceram e eu ter conseguido, apesar de tantas barreiras que a gente vai enfrentando, conseguir estar aqui hoje trabalhando com o que eu gosto, o que eu amo realmente, né? E o que eu sempre falo assim, se tudo fosse muito fácil, eu ainda estaria lá no serviço público, não tenho a menor sombra de dúvidas. Mas assim, hoje eu sou grata também às coisas ruins que aconteceram, porque faz a gente despertar, sabe? E eu olho pra trás e só fico pensando assim, puxa, mas naquele momento lá eu devia ter continuado, né? Não é porque eu fui embora, por que eu resolvi fazer um concurso público para ter estabilidade? Mas assim, também eu não fico focando nisso. Eu acho que a gente tem que ver o que a gente pode fazer hoje, o que a gente já fez de bom, o que a gente pode corrigir e ter sempre, eu sempre falo isso assim, pra todo mundo. Às vezes as pessoas dizem assim, ai, mas eu tô passando por um momento muito difícil. Agora não é a hora. Mas às vezes agora é a hora. Todos estamos, né? Passando por momentos difíceis, né? Sempre. Isso. Não existe hora perfeita. E às vezes, a grande maioria das vezes, as coisas ruins acontecem justamente para você dar uma guinada na sua vida. Girar a roda. Mudar. Diferente, né? Isso, exatamente. E foi o que aconteceu comigo, né? Mas se cercando de pessoas que realmente te colocam para cima. E de questão de planejamento, realmente. Às vezes a gente tá meio num barco sem remo, né? E vai para um lado, escuta um, vai para o outro, mas chega uma hora que você tem que parar e pensar o que eu tô fazendo, né? E eu acho assim também, não tem um momento certo, assim, porque eu vou fazer 45 anos esse ano. E aí eu ouvi de algumas pessoas assim, mas você já tá velha pra começar uma coisa assim, continuando com o concurso público, daqui a pouco você tem 50, você vai estar fotografando bebê. Mas e aí? Assim, não é tarde para você fazer o que você quer realmente. Né? Você pode... Eu, 12 anos já de serviço público e mudei, né? 45 anos já quase, batendo aí. E mudei. Por que você não pode mudar? Exatamente. Olha, gente, isso eu não sabia, hein? Esse marco aí da lei, mas que bacana, porque é isso, né? E eu escuto muito, assim, de mulheres que são, né, assim, que estão com 20, 30, né, e com medo de se aventurarem, e eu fico pensando sempre assim, que a nossa vida passa, né, muito rápido, e a gente chega lá no final, às vezes, porque eu também atendo, assim, mulheres que já estão numa idade, né, mas até perto de se aposentar, sem saber o que vai fazer pra depois. Então,
será que é melhor você passar uma vida inteira fazendo algo que você não ama, que você né, que te deixa doente e que você é infeliz naquilo, do que você investir no que realmente é o seu sonho, no que você ama fazer e no que você faz bem, né? É por isso que eu sempre falo, Tati, assim, nunca é tarde, mas se você puder tomar essa decisão hoje, né, não esperar tanto, seria o ideal. Sim, né? Se eu tivesse tomado essa decisão antes, eu não teria passado por tantas coisas que eu passei, sabe, assim, de crises de enxaqueca. Hoje eu vejo pessoas com coisas, passando por coisas muito piores, porque se submetem a essa questão da estabilidade, da segurança e tudo mais, mas a saúde está indo embora. Sim. Entendeu? Isso é realmente alarmante, assim, Muito. porque eu tenho visto, a gente conversou aqui antes, e eu tenho visto isso aumentar muito, né? As pessoas deprimidas, mulheres totalmente exaustas, com exaustão total, física e mental, com crise de pânico, crise de ansiedade, e isso está aumentando muito, inclusive, nos jovens, né? Sim. Nas jovens mulheres que ainda não são mães, que ainda não são casadas. Porque a cobrança para nós mulheres é muito maior. Muito maior. Muito maior. E para a mulher que trabalha, eu acho até que é maior ainda, sabe? E tomar essa decisão assim, a gente é muito julgada. Sim. Muita gente fala assim, você tá fazendo isso porque você tem o seu marido. E não é assim, como eu te falei antes, eu não uso o meu marido como minha muleta. Sim. Não é. Eu quero andar sozinha. Sim. Eu quero tê-lo sempre ao meu lado, com certeza. Eu digo sozinha no meu negócio, né? Eu quero dar conta de pagar as minhas contas, de fazer os cursos que eu quero e tudo mais, sem precisar dele, né? Mas assim, muita gente julga. E eu vejo julgamento de mulheres mesmo, sabe? E isso é muito ruim, porque ao invés das mulheres se unirem, se apoiarem, exatamente. Quantas mulheres não precisam de um empurrãozinho, de uma palavra de apoio? Olha, deu certo comigo, pode dar certo com você. Vai lá e faz, né? Vai lá e faz. Exatamente. Mesmo que você não tenha um marido ou alguém que te apoia ao seu lado, vai ter alguém, procura. Tá aí a Tati. Um amigo, uma amiga, exatamente, uma pessoa da família, uma pessoa da família, apoia. Exatamente, mas assim, se cerque de pessoas que realmente querem ver você crescer. Essa rede de apoio é muito importante, né? Eu acho que tanto para quem quer fazer uma mudança, que não necessariamente precisa ser empreender, mas uma mudança de área, uma mudança de emprego, uma mudança de empresa, enfim, depende. Uma mudança profissional, no geral, é muito importante. Você ter alguém que te apoia a fazer isso, que acredite no seu potencial para você fazer. E quando a gente se torna mãe, que é mais importante ainda, Mais importante ainda. Porque aí o trabalho tem um outro sentido na nossa vida, após maternidade, né? Claro. E assim, para você ter, acho que essas causas maternas mais encaixadinhas, mais alinhadas, o trabalho também tem que estar alinhado. Com certeza. Porque se você não estiver bem no trabalho, você vai levar para casa e isso vai interferir no seu relacionamento e na sua vida com o seu filho também. Quantas vezes eu me vi assim, sendo grosseira até com os meus filhos, porque eu chegava com a minha cabeça assim, cansada, trabalhava o dia inteiro atrás de um computador e eu chegava em casa só queria tomar um banho e descansar. E às vezes meu filho vinha, mãe, aconteceu isso na escola, não sei o que, agora não. Sabe? E aí isso me doía também. Depois que eu comecei a perceber que isso atingia eles, começou a me doer também. Porque eu tava contaminando, de certa forma, a minha família. Né? E isso não é legal. E hoje, por mais que eu trabalhe às vezes aos sábados, mais eu trabalho feliz. Não tem mais questões de sexta-feira, de segunda-feira, qualquer dia pra mim é maravilhoso. E a minha família percebe isso. Sabe, eles conseguem ver o quanto eu sou feliz com o trabalho que eu tenho hoje. Eu dou risada olhando as fotos, eu choro olhando as fotos. E aí todo mundo já sabe, você tá olhando foto, né? É o que eu amo fazer. É o que eu amo fazer, né? E isso fez bem não só pra mim, quanto pra eles também, né? Claro que a gente precisa pensar muito na gente, mas quando a gente é mãe, a gente
né, constitui uma família, a gente tem que pensar também num todo. Né? E às vezes a gente não consegue perceber que não somos só nós que estamos doentes, né? Assim, fragilizados por um trabalho que a gente não gosta. A família também sente. Às vezes eles podem até não falar, não expressar. Criança principalmente sente muito. Sim. Né? E aí a gente tem que ter essa consciência de que o bem não é só nosso, né? O bem vai ser para todos eles. E eu acho que a maternidade traz muito isso pra gente, né? Da gente ter um trabalho que faça realmente sentido. Porque para uma mãe é muito difícil deixar um filho, né? Muito e complicado. quando a gente tem um trabalho que a gente não sente identificação, não tem alinhamento com aquilo que a gente está fazendo, fica um peso muito grande que a gente carrega, né, diariamente. Porque aí você diz assim, puxa, eu tô indo fazer uma coisa que eu nem gosto de fazer e tô deixando meu filho aqui. Por mais que ele esteja assim, bem amparado, e seja numa creche ou com uma babá ou com um familiar, alguma coisa, é um momento que você tá perdendo de estar com ele. Sim. E tá fazendo uma coisa que não tá te fazendo bem. Sim. Né? Por isso eu sempre falo isso, é muito importante você sempre fazer reflexões. Eu faço reflexões praticamente semanais. O que eu tô fazendo? Não, isso tá bom, então eu tenho que mudar isso. Não, eu tô fazendo isso esse horário. Não, esse horário eu podia estar com eles. Não, então, porque o trabalho de fotógrafo não é só aqui no estúdio, em casa também, edição e tal. Então eu tento dosar também pra não ser uma coisa prazerosa só pra mim e prejudicá-los de alguma maneira. Sim. Né? Mas que também seu trabalho, assim, o seu trabalho hoje permite que você também tenha uma qualidade de vida com a sua família, né? Muito grande. Eu faço os meus horários. Tudo bem que quando a gente é empreendedora, a gente não pode 30 dias de férias, assim, mas a gente tudo a gente consegue resolver. Né? A gente também nem tudo são as mil maravilhas. Não são. Né? Porque quando a gente é empregado, a gente não tem certas responsabilidades, né? Mas... principalmente do dinheiro que cai na conta todo no final do mês, no início do mês. Isso é o mais complicado de resolver. Você tem ali certeza que o seu dinheirinho vai estar ali. Mas assim, tudo é questão de organização, né? De planejamento. Eu digo, tudo que a gente planeja e faz direitinho, dá certo, né? Pode em algum momento não ir muito bem, mas a gente procura identificar. Por isso eu digo que é muito bom você fazer sempre reflexões. Buscar novos caminhos, buscar né? novos caminhos, exatamente. Mas quando você faz algo que você ama realmente, você com certeza vai fazer melhor. Sim. E as pessoas percebem isso também. Totalmente, o resultado, né, do seu trabalho é completamente diferente. Exato, nossa. E, Ale, assim, eu queria que você deixasse, pra gente terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão vivendo esse momento, né, de infelicidade no trabalho, que elas estão, assim, desajustadas, né, com relação ao que estão fazendo e não se sentem identificadas, não tem o que elas fazem, elas, né, sentem aí toda semana a síndrome da vinheta do Fantástico e aí ficam desesperadas com a segunda-feira, aí chegou a segunda, elas já estão esperando a sexta, o feriado, já estão programadas toda semana lá o que vai fazer no final de semana, mas durante a semana não está fazendo nada além do trabalho, né, que não sente identificação. E eu queria que você mandasse uma mensagem para essas mulheres, olhasse aí para elas e falasse para elas o que você gostaria de ter ouvido, né, no momento que você identificou que não era o que você queria, o concurso, e que a sua paixão era realmente a fotografia. Qual que é a sua mensagem para essas mulheres que estão nos ouvindo hoje? Eu sei que algumas pessoas ainda não identificaram o que realmente faz o coração bater mais forte, né? No meu caso, eu acho que eu sempre soube o que eu queria fazer, que era algo ligado à arte, né, alguma coisa assim. Mas eu acho que é uma questão de você fazer uma imersão pra dentro mesmo, sabe? De você, de colocar os seus valores, desde quando você era criança mesmo, né? O que mais você sempre gostou de fazer, o que te deixa mais feliz, e buscar ir atrás disso aí.
E fazer planejamento, como a gente falou, planejamento é fundamental. Não é hoje você, né, ter uma carreira, segunda-feira eu não vou mais, vou deixar tudo para trás. Não, porque você tem conta para pagar, todo mundo né? tem. Você tem as suas responsabilidades e isso pode gerar um problema até maior, né? Mas assim, é como eu sempre falo para todo mundo, é você viver a sua vida, não a vida que as outras pessoas querem que você tenha, né? Eu gostaria muito de ter ouvido assim, não, Ale, se planeja, vai dar certo, estuda sobre esse assunto, coloca assim um prazo, não, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, o que eu já vou ter feito para ter mudado, para ter saído daqui, né? Eu gostaria muito de ter ouvido isso, né? Ouvir pessoas que eram servidores públicos, que nunca tinham empreendido. Então, não culpe essas pessoas, é porque elas realmente nunca passaram por isso. E foi muito difícil e talvez muito demorado para mim, porque eu sempre me cerquei de pessoas com uma carreira, né, pública, né? Como a Tati falou, aqui em Brasília tem essa cultura do serviço público, né? E eu fiz o inverso, né? E se eu fiz, você também pode fazer, né? E tenha coragem e que vai dar certo. E pensamento positivo é fundamental. E cuide da sua saúde mental e física, porque continuar fazendo algo que não te faz bem, não te faz feliz, só vai te levar a caminhos muito piores, com certeza. Acho que é isso. Que lindo. Eu queria ter ouvido isso. Ale, muito obrigada pela oportunidade, pela partilha da sua história. Espero ter contribuído, né? Com certeza. Seja um pouquinho. O objetivo é exatamente esse, né? Que a gente possa contribuir, que eu seja o canal para que essas mulheres escutem essas histórias reais, essas mulheres que fizeram uma transição de verdade e que algo no coração dessas mulheres fale para elas, né, que existe uma possibilidade de mudança sim, mas que depende da decisão delas. Eu queria só complementar uma coisinha, Tati, que eu sei que muita gente às vezes tem medo de expor uma fragilidade, né? E eu acho que essa questão de não colocar para fora talvez seja um dos piores problemas, assim. Diálogo talvez a coisa mais importante que existe num relacionamento. Não só num relacionamento afetivo, mas eu digo num relacionamento de trabalho mesmo, né? É você colocar pra fora o que você tá sentindo. Procurar alguém que você confia e dizer, olha, eu não tô feliz, eu não tô bem, eu sinto mal quando eu tô no meu trabalho. Claro que a gente precisa de procurar profissionais, eu não tenho a menor dúvida de procurar um médico para cuidar da saúde e tudo, mas se abrir, né? Se abrir, colocar para fora, porque às vezes a pessoa se fecha tanto, se obriga tanto, não, porque eu tenho que ser isso, eu tenho que viajar no final do ano, eu tenho que fazer aquilo. Vida que a gente estava falando antes, vida de internet é muito linda, mas a vida real é diferente. Né? E hoje você pode até cair um padrãozinho, um pouquinho de vida, né? Eu vou repetir isso, o bolso um pouquinho mais vazio, mas o seu coração cheio de felicidade, gratidão e saúde. Por um tempo, né? Porque depois o nosso negócio é prosperar. Com certeza, mas a tendência, quando você tá bem, a tendência é você melhorar. E pensar também nisso, assim, de que, olha, quanto que esse trabalho que eu tô hoje vai me proporcionar financeiramente, né? Sei lá, pelos próximos 5, 10, 15. Com certeza. E se eu fosse fazer outra coisa, né? Se eu fosse seguir o meu coração e estruturar a minha paixão, o quanto que esse negócio poderia me gerar mais do que eu ganho aqui, né? Exatamente. Pensar de forma estratégica. Exatamente isso. É você fazer estratégias. É você projetar o seu futuro. Sim, né? Exatamente. E não ter medo de arriscar. Exatamente. Porque é um risco grande, né? Empreender. Sim. Mas se a gente não arrisca, né? A gente não vai crescer. Né? Eu tinha muito medo. Hoje em dia tenho medinho, mas eu sigo.
sempre. E dou muito apoio e digo pra todo mundo, dá certo sim, basta você saber como fazer. E fazer o que você ama, que eu acho que é o primordial. Com E certeza. porque eu acho que também é o que nos diferencia. Quando a gente faz, a gente tem dúvida. verdade no que a gente faz. Você né? não é mais um apenas. Você é você, né? E o seu trabalho é sua verdade, que eu acho que é isso que Sem o mundo dúvida. está precisando tanto, né? Não Muito. assim, de uma forma generalizada, Muito. independente da área, né? Exatamente. Então, Ale, obrigada, gratidão pela oportunidade de estar agradeço, de aqui, verdade. por ter me recebido, por ter sido generosa em dividir comigo e com as meninas, né? E com todos que irão nos assistir a nossa entrevista. Foi muito bom. E agradeço. Espero que vocês tenham gostado também. E eu também. Espero que vocês tenham gostado. Espero que algo do que a gente tenha falado aqui possa acender uma faísca aí no seu coração para que você realmente mude os planos, né? Mude a rota e vá realmente buscar o que você realmente veio aqui fazer, o que você realmente ama fazer e as suas verdadeiras paixões, tá bom? Beijo pra todos, obrigada, gente, gratidão e até o próximo. Tchau, tchau!